Bom dia a todos. Como estão? Tudo bem? Também aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos que estão aqui para discutir esse tópico tão relevante para nós, para a universidade, neste momento, sempre, né? Eu sou a professora Muriel Gavira, eu sou assessora do professor Fernando Hashimoto para a área de extensão e sou docente da FCA há 9 anos. Trabalho lá no campus de Limeira, na área de administração. Dou aula para o pessoal da administração, engenharia de produção, entre outros, né, na FCA. E a mim ficou atribuída a tarefa de falar um pouquinho sobre a diretriz, sobre as diretrizes. Essas diretrizes a gente passou para vocês terem acesso antes da nossa reunião, porque ler essa resolução, e se vocês tivessem oportunidade também de ler o parecer que vai junto com a resolução, ajudaria a esclarecer algumas coisas e, ao mesmo tempo, criar algumas dúvidas que a gente poderia debater aqui. Então, a resolução é um pouco mais curtinha, tem lá umas 4 páginas, e dá um resumo de todo esse relatório que foi realizado. Para a gente entender um pouco mais, às vezes é importante ler também o parecer, né, dessa comissão relacionada à resolução. Muito bem. Essa resolução, como vocês podem ver, ela foi assinada no final de dezembro do ano passado. Apesar disso, como o professor Hashimoto já falou, isso vem em discussão já há algum tempo a respeito disso. Então, só vou apresentar mesmo essa diretriz, né? Primeiro, o que seria a curricularização, em alguns lugares eles chamam de creditação, né? Seria inserir nas matrizes curriculares e demais documentos relacionados às atividades de extensão como parte obrigatória da formação do aluno de graduação, né? Vou colocar inserir, mas pode ser uma questão mais de reconhecer ou deixar claro a questão da extensão dentro dos currículos, né, como uma parte obrigatória, no caso. E aí, segundo o FORPROEX, o que seria a extensão universitária, né? Então, primeiro que a gente já tem na Constituição a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na Constituição Federal Brasileira. Então, considerando esse princípio, né, a extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove essa interação transformadora entre a universidade e os demais setores da sociedade. Então, tem essa questão, né, dessa interação e da transformação que isso causa. A transformação tanto nos outros, né, elos da sociedade, como na própria universidade, né? Essa transformação é nas duas vias. Muito bem. Então, o que seriam essas atividades de extensão, né, segundo a diretriz? Então, essas intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à instituição de ensino, comunidades externas à instituição de ensino superior, que estejam vinculadas à formação do aluno. Ok? Certo? Aí tem as normas institucionais próprias, cada universidade vai ter a sua, cada instituto de ensino superior. Então, comunidades externas estejam vinculadas à formação do estudante. Quais são as ações de extensão? Também como o FORPROEX, na própria diretriz, ele estabelece e, inclusive, descreve o que seria cada uma dessas coisas. Então, lá na diretriz também tem essa descrição. E é isso que a gente tem adotado nos últimos anos. Então, a gente tem programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, né? O programa é algo mais de longo prazo, né? São ações, uma ação de extensão que tem um longo período de duração, uma coisa mais institucionalizada. Então, por exemplo, na PROEC, a gente tem a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP. A ITCP já vem trabalhando há muitos anos. E a ITCP tem, dentro da ITCP, vários projetos, cursos, eventos. Então, o programa é algo mais integrador e mais de longo prazo. Então, quanto mais programas a gente tiver, melhor. Porque a gente tem um histórico de longo prazo, uma aprendizagem de longo prazo e uma relação, né, com esta parte da sociedade de longo prazo também. Mas essas são ações previstas que estão relacionadas à extensão. Ok? Muito bem. Nas diretrizes, então, coloca aqui
que a gente, né, inclui, além dos programas institucionais, também relações com o governo, né, de natureza governamental, também entram na questão da extensão, também entra nessas ações. E aí uma coisa importante, né, segundo a Política Nacional de Extensão Universitária, essas ações de extensão, ela tem algumas características específicas, então nem tudo é extensão. Então, como é que a gente sabe? A gente vai, né, com a Política Nacional de Extensão, e nas diretrizes também tem uma descrição bastante clara do que seria isso, clara em alguns aspectos e às vezes não tão clara em outros, né? Então, a questão do processo formativo, quer dizer, da formação do aluno, né, profissional e pessoal, né, como cidadão, etc. E aí tem essa questão da cidadania, no respeito a diferentes manifestações culturais, diferentes tipos de conhecimento. Então, o conhecimento científico não como o único que existe. Um tipo de conhecimento é o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico. Outros tipos de conhecimento a gente pode buscar em outros lugares, né, nas comunidades, e aí a troca desses saberes, a troca desses conhecimentos é que é fundamental aqui, né? Sobre o marco legal, como a gente já comentou, a gente tem a extensão já lá na Constituição Federal, 1988, okay? Que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso vai se refletir na LDB, entre outras coisas, na LDB em 96, e no Plano Nacional da Educação 2014-2024, que é daí que vem as diretrizes. Okay? Então, vai sempre descrevendo um pouquinho melhor, né? Detalhando um pouquinho melhor. E vem, então, na meta 12 do Plano Nacional de Educação, que está lá, segurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária em grandes áreas de pertinência social. Então, isso que está no Plano Nacional de Educação. Isso que vai se refletir nas instituições de ensino superior, ok? E ele coloca aí o mínimo de 10% desse total de crédito. Então, aí vem uma questão mais focada nisso, etc. Pode falar, professor. Desculpa, não entendi. Então, né? Isso faz parte da nossa discussão aqui, né? Que a gente vai ter, né? Eu tinha colocado, né? São pontos chaves, na verdade, né? O que a gente considera, o que a Unicamp, se isso para a Unicamp é um ponto-chave, né? Marco legal ou não marco legal, a questão, né, da relação dos outros setores da sociedade, e o que a Unicamp ou as unidades consideram como pertinência social. Isso vai parte um pouco da nossa reflexão e das nossas decisões como universidade, né? Porque também a gente não pode assumir para todo mundo o que sem entender a realidade de cada uma das unidades, de cada uma das universidades. Então, depende de onde essa universidade está, qual é a sua missão, qual é a sua forma de trabalho, etc. Então, isso é uma coisa que a gente tem que definir, professor. Exatamente isso. Essa pertinência social do que seria. A diretriz, ela não deixa clara. Assim, a diretriz ela vai pôr os pontos, por exemplo. Quer ver? Ela tem esses pontos que ela coloca de concepção e prática, né? É o artigo 5º e o artigo 6º. Então, vai colocar lá, interação dialógica, formação cidadã, produção de mudanças na própria instituição e nos setores da sociedade, articulação entre ensino, pesquisa e extensão, contribuição na formação integral, estabelecimento dialógico. Então, ela coloca todos esses pontos como premissas de como a gente tem que organizar essas atividades. Mas, de fato, como nós vamos medir isso e como nós vamos organizar isso é uma decisão nossa da Unicamp como um todo. Por isso a gente tem essas reuniões e essa discussão, para a gente não ter uma coisa que a gente tem, que é decidida em cima e a gente vai ter que simplesmente nos adequar. A ideia é essa discussão mesmo. Então, algumas coisas têm em comum, que são esses pontos aqui.
Então, tem que ter essa interação dialógica. Eu não posso... O ideal é que eu não chegue com uma solução pronta para aquele problema. Eu construo o problema com a comunidade ou com aquele setor da sociedade com essa interação dialógica. A ideia é não chegar com alguma coisa já pronta. Né? A questão da interdisciplinaridade, quanto mais projetos e programas interdisciplinares. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto, um programa de extensão, né, uma comunidade, e aí vocês podem entrar no site da PROEC, no YouTube da PROEC, a gente tem o projeto de extensão 48, que faz reportagens sobre os projetos de extensão, programas, as ações de extensão da Unicamp, dois projetos, né, 2 ações por unidade. Então, lá vocês têm vários exemplos do que já tem acontecido. E aí a gente pode observar que, às vezes, o projeto é da área da saúde, mas tem saúde, né, medicina, enfermagem, pessoal da educação física, são várias unidades, várias áreas do conhecimento que se juntam para um programa, um projeto. Então, quanto mais a gente tiver isso, melhor. Para que a gente não está numa comunidade, cada hora chega um diferente lá, né, que dentro daquela, para trabalhar com eles, né. A questão da insociabilidade, então, como que essa atividade de extensão, essas ações de extensão vão se refletir, né, questão do ensino, da pesquisa, por exemplo, como reformas curriculares, por exemplo, como novas linhas de pesquisa, o impacto na formação discente, então, como isso transforma a formação dos nossos alunos, né, e aí, incentivando o que a professora Eliana falou, a própria permanência. Então, os estudos dessa área indicam que quanto mais a gente tem essa integração com a extensão, com a realidade na prática, maior a permanência do estudante, maior o desejo, maior a satisfação desse estudante. E aí, por último, o impacto na sociedade. Quão transformador isso é e quão autônomo isso fica depois também. Sobre algumas, sendo mais direto ao ponto, quais são as necessidades de alterações que nós temos, né? E nós temos 3 anos para a implantação disso, então, em 2022, isso tem que estar rodando, ok? Tem que se iniciar. Tem alterações na matriz curricular, no plano de desenvolvimento institucional, nos projetos político-pedagógicos, que tem que estar constando essas questões e as diretrizes como um todo da curricularização. Existe necessidade do registro de ações, né? E as diretrizes, quer dizer, a resolução também prevê uma autoavaliação. Então, a universidade vai determinar seus indicadores, tem lá algumas linhas que eles já colocam, mas nós vamos criar os nossos indicadores de como avaliar isso, porque uma das questões não é só a questão da quantidade, mas a qualidade dessas interações, né? E tem uma avaliação externa também que está prevista, ok? No caso das federais, é o INEP, mas no nosso caso é, né, a Secretaria Estadual de Educação. Uhum. Que também não está claro ainda como vai ser feito. Não tem nenhum pronunciamento nesse sentido. Eu coloquei aqui só alguns exemplos, até peguei da Federal da Bahia, que era um negócio que a gente já tinha nos fóruns de pró-reitores. Então, por exemplo, a gente pode ter projetos de pesquisa, diagnósticos, etc., para solução de problemas junto com a comunidade, né? Você pode elaborar um projeto de pesquisa, estudos de campo junto com as comunidades ou com aquele setor da sociedade, seja o governo, quem quer que seja, né? Então, não trazer o projeto pronto, mas trabalhar conjunto nesse projeto, né? Então, ter demandas concretas da população e colocar isso na prática das disciplinas, no dia a dia das disciplinas, né? Até de forma multidisciplinar. Por exemplo, pode ter também um acompanhamento, apoio a projetos de extensão que já existam, ou dentro da universidade, ou até fora. Então, né, por exemplo, podem ter ações já do poder público, ou de algumas comunidades, ou de algumas áreas, que você pode assessorar, pode dar um apoio, pode levar os alunos para conhecer, ajudar a melhorar, pode trabalhar nesse sentido. Então, você pode criar algo, você pode também auxiliar algo que já exista, né? Você também não precisa criar coisas do nada, né? Ou, por exemplo, na questão cultural, né, desenvolvimento de atividades artísticas, resgate de memória cultural nessas comunidades ou em sociedades, né?
também é uma outra questão, né? O próprio resgate da cultura do Brasil, né? Então, quais são os riscos que a gente corre, né? Como essa é uma norma, né, e a gente precisa determinar se a gente compra isso como uma coisa interessante para a Unicamp, porque se a gente vai usar só cumprir tabela, a gente vai cair, pode cair em alguns riscos, né? Então, simplesmente você, né, vai ratear o currículo existente de forma superficial, esteticamente, um pouco daquilo, também na questão da terceirizar a extensão, de pegar qualquer palestra, qualquer coisa que ele faça e dizer que é, né, curricularização. Quer dizer, simplesmente disciplinar ou vetorizar também não, tem que estar de fato presente naquela disciplina. Não é eu acho que aqui vai 1 hora de extensão e colocar lá. Não, você de fato tem isso, você tem essa interação dialógica, você tem a geração de novo conhecimento conjunto e tal. Então, só a questão do contabilizar o quanto, em vez da qualidade, para que você está fazendo aquela extensão, né? Então, não se fazer qualquer extensão que está totalmente desconectada da área de ensino. E, simplesmente, quer dizer, adaptar o modelo que a gente tem, impedindo que seja uma oportunidade de inovação mesmo, né? E a gente sabe da pressão que a gente tem na universidade cada vez mais por transparência, por retorno. E a gente tem isso com relação à sociedade. A gente é universidade pública, a gente deve também isso à sociedade, né? E como é que a gente vai fazer isso, principalmente através da formação do aluno, né? E aí a gente sempre cai nesse medo, né? Que é o mais trabalho, né? Esse pavor, porque a gente já fala assim, bem, eu não tenho mais horas no meu dia, então a gente vai ter que incorporar nas nossas atividades do dia a dia mesmo. Infelizmente, 25 horas a gente não tem, né? Então, repensar o que a gente está fazendo de forma que seja mais adequada à sociedade e à própria formação do nosso aluno. O próprio repensar a formação do aluno. Essa apresentação ela vai ficar, o vídeo dela vai estar no YouTube da PROEC e a gente também vai disponibilizar no Moodle, né, as apresentações e os documentos correlatos. Obrigada, gente. E bem, falo o nome do professor Hashimoto, mas a PROEC está para apoiar o que vocês precisarem, o que a gente precisar como universidade nesse sentido. Obrigada.